Presidente Traiano, boa tarde ao senhor e a todos os deputados e deputadas. O fato é que há 2 meses nós, brasileiros e o mundo, assistimos perplexos e comovidos e solidários ao crescimento de mortes diárias por coronavírus na Itália. Ficamos estupefados com as notícias de que médicos com mais pacientes do que leito de UTI precisassem, às vezes, escolher quem atender. As notícias de que profissionais de saúde estavam perdendo suas vidas nos comoviam. Dias depois, o mesmo quadro caótico começou a se estabelecer na Espanha. De igual modo, as informações chegavam, faziam com que todos os brasileiros se solidarizassem com os espanhóis. Me causa espanto ver que atingimos e ultrapassamos números caóticos, tanto da Itália quanto da Espanha, em alguns termos. O mesmo sentimento inunda os corações brasileiros. No pico da pandemia da Itália, teve a divulgação de 21 de março de 6.557 casos no dia só. Já na Espanha, de 8.261 casos no dia 26 de março. No Brasil, em fase ainda de crescimento, estamos com os dados de ontem, 16.118 mortos, 241.080 confirmações, 7.938 casos por dia e 500 mortes por dia. Quando olhamos para o número de mortes diárias, já atingimos o patamar alcançado pela Itália quanto pela Espanha, quase em torno de 800. Segundo o El País, em 6 de maio, já havíamos superado a Itália e a Espanha. E de acordo com o Conselho Federal de Enfermagem, também superamos os Estados Unidos em mortes de enfermeiros. E ainda nem atingimos o pico, presidente. O que tudo isso significa? Que a vida de um brasileiro importa menos que a de um italiano, de um espanhol ou de um chinês? Não, senhor presidente. Significa que, momentaneamente, a estratégia de comunicação das autoridades federais, governamentais, está funcionando. Significa que, temporariamente, o histórico de atleta do presidente, que faz flexões com o quadril, está conseguindo desviar a atenção de 212 milhões de brasileiros para o que mais importa nesse momento, que é a vida. Significa que a escolha dos dados a serem anunciados ou ditos, das diversas formas, não apresentam de fato a realidade brasileira. Na verdade, é muito mais grave do que apontada pelos já catastróficos resultados de relatórios oficiais. Nas últimas semanas, vemos estudos por instituições de prestígio, como universidades federais, apontando que pode chegar a 9 vezes maior o número de pessoas contaminadas pelo coronavírus. No Paraná, os números oficiais sugerem que estamos apenas atrás do Mato Grosso do Sul na incidência de coronavírus, com apenas 16,9 casos por 100 mil habitantes. Mas quando observamos o percentual de óbitos entre infectados, somos o 20º do estado, com 5,49 de vítimas fatais entre os infectados. Também fico solidário e preocupado, presidente. Me chamou a atenção a explosão das síndromes respiratórias agudas graves no Paraná, especialmente os classificados como não especificados. Observamos que nos últimos 4 anos, e notamos que justamente em abril de 2020, tivemos um salto gigantesco. Entre a primeira e a 10ª semana, tivemos 249 casos em 2019, 316 agora em 2020. Já entre a 11ª e a 19ª, tivemos 269 em 2019 e 2.308 em 2020. 8,6 vezes a mais. Quando consideramos não apenas os casos, os números de mortes no Paraná nesse período, vemos que até meados de maio deste ano, acumulou 8 vezes mais mortes que a média dos últimos 3 anos. Foram 657 mortes esse ano contra 80, na média dos 3 últimos anos passados. Senhor presidente, senhores deputados, que esses números estejam, às vezes, apresentando até no subnotificação de coronavírus do estado do Paraná. É o que diz hoje a reportagem do Globo, está no G1, Paraná tem 3 vezes mais internações por morte respiratória. E tem a informação de um médico da Sociedade Brasileira de Infectologia, colocando para a gente que a situação pode indicar subnotificação. Ele coloca que você pode inferir que essa diferença, a partir do começo de março, se refere também à Covid-19, afirmou o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Clóvis Arnes da Cunha. O que eu quero dizer para vocês, meus companheiros e companheiras de Assembleia? Senhor presidente, senhor deputado, as vidas dos paranaenses importam tanto quanto as vidas dos italianos, dos espanhóis, dos franceses, pelas quais choramos. Mas só tem uma diferença. Nós não respondemos pela estratégia de enfrentamento da crise nem na Itália nem na Espanha. Nós somos responsáveis pela estratégia de enfrentamento da crise do Paraná. Nesse sentido, as vidas dos paranaenses estão nas nossas mãos. Portanto, eu vi a entrevista do senhor governador hoje no meio-dia, na RPC, falou de vários temas. Esse dado tem que ser mais discutido, governador. Não que ele não seja, ele aparece no seu boletim de gripe diário, né? No boletim de epidemiológico, informe epidemiológico, mas ele tem que ser mais abordado para a sociedade ter conhecimento que a gente
Deputado Adilson, 30 segundos para concluir. Nós temos outras, de repente, infecções, matando mais ainda que o coronavírus. Por isso, eu quero uma atenção do governador Ratinho para abordar no seu discurso esse tema. Muito preocupante os números trazidos pela Globo hoje de manhã, às 5h12 da manhã. Obrigado, presidente.